boa tarde. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, também com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com, nesse meu retorno aqui de férias aos estúdios da TV, com o anúncio do secretário da Fazenda, Jorge Santoro, de enviar para a Assembleia Legislativa o seu pacote fiscal, um reflexo automático do que vem acontecendo com as contas públicas nacionais e, obviamente, se observando todo o contexto mundial de crise por qual passa o capitalismo. Qual é a perspectiva que Alagoas pode encontrar em relação a esse pacote? E a cobrança dos tributos das usinas, elas vão pagar, não vão pagar? E a atuação dos fiscais da área do fisco, como é que poderia ser articulada ou melhorada, principalmente aqui em Alagoas? O análise recebe a presidente do Sidefisco em Alagoas, Lúcia Beltrão. Lúcia, boa tarde, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite aqui para os estúdios aqui da TV Mar. Esse anúncio desse pacote de medidas para incrementar a arrecadação pelo secretário da Fazenda, Jorge Santoro, é eficiente até que ponto? Boa tarde, Odilon. Veja bem, a gente está percebendo que a crise ela está realmente induzindo o governo, não só a nível dos estados, municípios, a União também, é a primeira, né? A onerar mais o contribuinte. Porque, veja, qualquer aumento de tributo, ele imediatamente é repassado ao consumidor, certo? O empresário, ele repassa, todo o aumento de tributo, ele repassa aos consumidores. Então, é nesse sentido que a gente vê com preocupação. Qualquer aumento de tributo, ele vai ser impactado direto no bolso do consumidor, no cidadão, do consumidor. Mais proveitoso seria se nesse momento de crise que nós estamos vivendo, a gente buscasse dotar os fiscos com uma maior instrumentalização. Ou seja, é isso que a gente percebe que é o objetivo dessa PEC 186, e aí os assuntos estão interligados. Não há como falar dessas medidas que os governos em todos os níveis vêm buscando de maior receita para o enfrentamento da crise, sem falar na PEC 186. Porque o que é que a PEC 186 ela oferece ao cidadão? Ela oferece exatamente o maior incremento de receita através da melhor técnica de fiscalização, certo? Através da autonomia do fisco. Muitas vezes, o que é que a gente percebe? A gente sabe da blindagem fiscal que existe em torno, principalmente, das grandes empresas. Aquelas que têm maior capacidade contributiva são exatamente aquelas que têm em torno delas uma espécie de uma blindagem fiscal, certo? E a gente vê que a concentração de renda, de poder, oportuniza isso, até pelo modelo que a gente tem de financiamentos de campanha, não é? A gente imagina que uma empresa que ela gasta milhões na campanha de determinados candidatos, ela com certeza... Ela quer manter os seus privilégios. Ela quer manter os seus privilégios e ela quer um status dentro do Congresso, né? Que é exatamente de lá que emanam as normas de isenções, de benefícios fiscais, enfim. Então, não é à toa que o empresariado, ele financia com somas vultosas campanhas políticas, não é? A gente vê que o objetivo não é outro senão a manutenção desse status. Então, nesse momento em que o Estado
está carecendo de recursos, a gente vê que qualquer medida para aumento de tributo, ele vai impactar mais ainda o cidadão, que já está sofrendo os impactos da crise que a gente está vivendo. Mas, Lúcia, um dos argumentos para que se oferece em relação ao pacote do secretário da Fazenda é que você não poderia cobrar diretamente, por exemplo, de setores mais endinheirados do Estado, por exemplo, usinas ou grandes empresários que tem aqui, que não são muitos, porque eles estariam passando também pelos efeitos da crise, teriam que demitir esse pessoal. Esse argumento é válido? Olha, eu não acredito. Se a gente fizer uma análise histórica aqui no Estado, a gente vê que o setor sucroalcooleiro, e aí você talvez tenha acompanhado a nossa luta, não é? Sim. Contra determinados privilégios, determinados benefícios fiscais que foram dados ao setor. A gente vê que, historicamente, o setor vem contribuindo cada vez menos em relação à receita do Estado. Ocorre que a gente está vivendo esse momento. Então, aí o empresariado diz, não, se eu tiver de pagar o tributo, eu vou ter que desempregar. Isso não é verdade, não é. Os tributos todos são repassados aos consumidores. Os empresários, eles são mero repassadores dos tributos. Então, quando a gente vê, por exemplo, a situação do álcool, o álcool hidratado, teve aquela edição daquele decreto em 2012, né, no governo passado, e o Estado, que tinha aquela receita líquida certa, não era uma receita pequena, né, à época. O que é que aconteceu? A gente saiu de uma regra, inclusive de um protocolo firmado entre os estados do Norte e Nordeste, e a gente abandonou aquela receita que era líquida e certa, e hoje o consumidor de álcool, porque o álcool internamente, ele tem o ICMS cobrado, na exportação não, ele é desonerado, mas o álcool que fica, a gente continua pagando o mesmo preço do álcool. Você abastece o seu carro, você vai continuar pagando, você continuou, no caso, pós-edição do decreto, pagando o mesmo preço. Isso significa o quê? Na prática, você está financiando o setor, certo? E, curiosamente, nós temos o álcool mais caro do país. Apesar de nós sermos produtores, né? Exatamente. Então... Aliás, um dos maiores produtores do Brasil. Pois é. Aí vamos para o outro decreto. É aquele que inicialmente o primeiro, lá de 2012, dizia que na entre-safra o setor estava dispensado de pagar aquele parcelamento que foi feito lá em 2003, certo? O parcelamento que foi feito em 2003, ele decorreu de um encontro de contas entre o que o setor devia e aquilo que ele tinha direito à época do primeiro acordo da cana, né? Nesse encontro de contas já houve uma divergência entre os técnicos da Fazenda e o escritório que foi o mediador do acordo, que a gente costuma dizer que foi o advogado do diabo, serviu a um lado e ao outro, né? E daí foi acordado aquele parcelamento em 180 parcelas, com todas as regras, e no decorrer do tempo, algumas empresas foram deixando de fazer seus recolhimentos, suas parcelas, e aí, com a edição desse decreto, suspende na entre-safra. Quando foi ao final do governo, veio um outro decreto, já em 2014, suspendendo por um ano. É exatamente esse ano de crise maior. Que vence agora em novembro, né? Que vai até o final deste ano. Veja bem, quando você faz um parcelamento de tributo, que você deve o repasse ao Estado, você está confessando uma dívida. É dívida líquida, certa e executável plenamente. Aí o que é que acontece? Diz lá na lei
que beneficiou o setor, mais uma vez, que 3 parcelas consecutivas ou não suspenderiam o acordo. Como é que um decreto teria o poder de dizer, disciplinar além da lei? Certo? Então, são essas situações que a gente percebe que o consumidor, o cidadão, que é o destinatário, principalmente os mais carentes, os menos assistidos, esses que precisam do serviço público, não é? Esses que mais precisam dos serviços públicos. E aí esse é que vai ficar, esses todos mais carentes é que vão ficar morrendo nas portas dos hospitais, a falta de leito, não é? Desassistidos, escolas fechadas, os professores com salários em descompasso com aquela quantia que eles merecem receber, enfim. Aí a gente percebe que o quê? Aqui no Estado a gente tinha muita coisa para ser fiscalizada. Agora, este pacote que o secretário enviou para a Assembleia, ele não é uma coisa isolada do Estado de Alagoas. Todos estão fazendo a mesma coisa. Ele é decorrente do CONFAS, certo? O CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, ele reúne periodicamente e estabelece regras que vão mudando, mas filosoficamente a gente discorda. Não vamos dizer aqui que o Estado de Alagoas não deveria fazer, porque até ele faz parte do conjunto de estados da federação, né? Mas o caso é o seguinte, Lúcia, você fala a respeito, você citou a questão do setor sucroalcooleiro. Eu entrevistei aqui o empresário João Tenório e eu perguntei a ele exatamente sobre a questão do histórico que as usinas têm de sonegação fiscal. E aí ele explanou a situação brasileira e disse, olha, no contexto atual que a gente vive, de tributos altíssimos, qual é a alternativa que o empresário tem, se não a de sonegar? Você concorda com isso? Em hipótese alguma. A sonegação, ela é um crime tão grave quanto a corrupção, ou talvez mais. Elas são males que andam de mãos dadas, certo? A gente vê estarrecida aí as manchetes sobre Operação Lava Jato, sobre outras e outras que estão acontecendo, e a gente fica estarrecido quando institutos renomados fazem o contraponto sobre a sonegação. Estudos mostram que a sonegação, não sou eu que estou dizendo, são estudos de institutos renomados que mostram que a sonegação, ela varia de 6, 7, 8 vezes mais. Quando você apura o montante que o Estado perde, a nação perde, por causa da corrupção, 6, 7, 8 vezes mais se perde com a sonegação. Então, a sonegação é um câncer, certo? Numa proporção muito maior, talvez, do que a corrupção. Elas andam de mãos dadas. Mas os tributos não são altos também? Isso não inviabiliza, por exemplo, a empresa? Mas é isso que melhor do que uma empresa que sonega, não é melhor uma empresa que emprega? Olha, a empresa, ela é vital. Ela é vital, ela é um pulmão para a economia do país. Mas o empresário não pode justificar a falta do repasse de tributos por conta de que ele esteja gerando emprego. Ora, se a legislação tributária ela está onerando, está sobrecarregando o processo produtivo, é preciso então que se mude a legislação e não praticar a sonegação. A sonegação é crime. Mas o governo federal, por exemplo, ele abriria mão desse dinheiro ou não abriria mão? Não é verdade? Como assim? O dinheiro, por exemplo, que ele arrecada, o projeto arrecada a determinado setor, ele não vai abrir mão, mudando a lei, não é verdade? Mas aí a gente volta àquele ponto inicial da nossa discussão. O fisco, ele precisa atuar livre, plenamente, com base na legislação que existe, previamente aprovada, certo?
para que a gente não vá onerar o cidadão com a sobrecarga tributária. O fisco em Alagoas age livremente? A carga tributária, Odilon, ela é paga por nós. O empresário, ele repassa toda a carga tributária para o consumidor do serviço isso não mexe ou da diretamente mercadoria. no lucro dele, não é isso? Agora, se ele sonega, ele aumenta o lucro dele. Me diz uma coisa, Lúcia. Hoje Alagoas consegue... o fisco alagoano, ele consegue arrecadar do jeito que a lei diz que ele deveria arrecadar? Olha, fisco nenhum no país consegue. Consegue. Primeiro, porque a iniciativa privada, ela está para e passo com a tecnologia, com todos os avanços, com tudo mais. Quanto maior a empresa, maior blindagem. Blindagem política, blindagem de auditoria. Existem programas de auditoria que as empresas fazem para se antecipar às ações fiscais. Então, é por isso que a gente está pleiteando no Congresso a aprovação da PEC. Por quê? A PEC 186, não é isso? A PEC 18607. Porque você vê o sucesso da Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República tem autonomia, né? Os procuradores da República têm autonomia. A Polícia Federal é um órgão extremamente competente e autônomo. Os juízes federais são autônomos. Você já imaginou o juiz Moro, se ele não tivesse a autonomia que tem hoje os juízes federais, ele teria conseguido avançar? Não teria. Verdade, tem razão. Não é? Então, se a gente consegue dotar os fiscos com essa autonomia, a gente avança muito. E estudos mostram que se a gente tivesse como alavancar os nossos trabalhos tecnicamente e livre das pressões externas, a gente incrementaria a arrecadação, estima-se que em torno de 320 bilhões ano. Em Alagoas, você tem uma ideia de quanto seria esse incremento? Não. Não diretamente, né? Isso é uma questão número nacional, né? É, um número nacional. O governo Renan Filho, ele conseguiu recuperar a estrutura do fisco que vocês acusaram o governo Théo Vilela de ter destruído? Olha, o Renan Filho está iniciando, né? A gente está praticamente há um semestre, né, de governo. A gente está no 9º mês, né? Findou agora o 9º mês. A gente teve uma estrutura totalmente sucateada. Dizer que isso foi recuperado, não foi. O atual secretário da Fazenda, ele tem buscado avançar. Há um esforço da parte dele, tem você se reconhece esforçado. isso? Reconheço o esforço, entendeu? Agora, a gente teve muito tempo de desmonte. E nesse ano, que a gente tem esse tempo tão curto, é difícil afirmar. Não. A gente tem realmente um espírito de equipe para tentar modificar essa situação. A gente tem, inclusive, conseguimos no primeiro semestre. Houve um incremento de receita, um incremento real, não foi nominal. E a gente teve, em relação ao outro exercício, a 2014, no primeiro semestre, a gente teve a mais 141 milhões, acredito, real. Isso significa que trabalhamos mais, não é? Poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter sido melhor arrecadar para poder se arrecadar mais. Significa, então, que os caminhos hoje adotados pelo governo, eles deveriam ou poderiam ser melhores? Pelo governo do Estado? Pelo governo do Estado. Olha, tem essa questão dos decretos do sucroalcooleiro que trazem um prejuízo muito grande mensalmente. Esses decretos podem ser revogados? Podem e devem. Eles estão na... Você nota que o governo tem feito esforço para revogar esses decretos? Olha, eles estão na Procuradoria-Geral do Estado
para serem revogados. Eles estão parados há quanto tempo? Desde que o governo assumiu. Estão parados há 9 meses. O anterior emanou dele a decisão, né? E ele, ao assumir, nós entregamos ao secretário da Fazenda um dossiê. No primeiro encontro que tivemos com o secretário, entregamos um dossiê de todas as questões pendentes e que poderiam melhorar a arrecadação. Ele recebeu, tomou algumas medidas, mas a questão dos decretos, eles estão para ser revogados. Agora, em que momento eu não consigo precisar. Uma questão que existe diretamente no governo é que reclama-se que não existem alternativas para se gerar dinheiro novo. Por isso que existe o aumento de algumas fiscalizações, por exemplo, do Detran. Existe a tentativa de se atrair indústrias para cá, mas que essas medidas ainda elas não são, digamos assim, definitivas. Ou não são medidas, digamos assim, de grande impacto, como a máquina lagoana pede. Qual seria o pulo do gato na administração Renan Filho, para que ele pudesse reverter essa situação? Olha, eu acho que o governo, primeiro, ele tem que enfrentar a questão da dívida pública. Ele teria que auditar a dívida pública. A dívida pública. Essa questão é fundamental. A gente hoje tem uma dívida que beira os 11 bilhões e leva cerca de 49 milhões mês, certo? Então, teria que auditar. A gente sabe que dentro da dívida pública existem situações escabrosas. Essas situações escabrosas, desculpe, que situações são essas? Mas você vai falar isso no próximo bloco do nosso programa. Voltamos já. De aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado, Avenida Menino Marcelo 280. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Olá, voltamos com análise aqui pela TV Mar, entrevistando Lúcia Beltrão, que é presidente do Sidefisco em Alagoas. No bloco passado, você falava que existem situações escabrosas envolvendo a dívida pública de Alagoas. Que são, por exemplo, houve aquele escândalo das letras do Tesouro Estadual. As letras podres. Podres, né? Títulos podres, né? Já declarados pela Justiça como títulos nulos. Certo? E isso foi rolado na dívida, né? Tá lá, faz parte do conjunto da dívida, aquela operação toda das letras. Aí vamos partir, como nasceu a dívida? Como nasceu a dívida do Estado? Existem situações de obscuridade lá atrás, mas a gente sabe que o Produban, ele também, a quebra do Produban está lá, faz parte da dívida. E por que o Produban quebrou? Um dos motivos da quebra do Produban: a dívida das usinas, certo? Aí, todas essas operações que não estão muito claras, cada dívida foi contratada, por quê, para quê, quando, o tipo de contrato, cláusulas que podiam ser revistas, certo? E dentro do mundo do direito aquilo poderia ser contestado. Questões de juros, como se calcula aquele juro, aquele índice que era calculado de um jeito, mudou para outro, enfim. Tudo isso precisa ser questionado, precisa ser auditado, certo? Há um esforço do governo Renan Filho de fazer isso? De tentar entender essas obscuridades? Olha, se existe algum trabalho sendo feito, eu desconheço. Diretamente, explicitamente, você percebe esse esforço? Não, eu não sei, até porque é um governo novo, mas acredito que se o governo não enfrentar a questão da dívida pública, não auditar, não verificar o que é realmente devido, certo? A gente perde a oportunidade de desenvolvimento no Estado. Você tem ideia hoje de que a gente paga uma dívida de quase 10 bilhões de reais? A dívida é essa? Vocês têm uma ideia de se essa dívida fosse auditada, a gente pagaria quanto a menos hoje? Eu não tenho realmente essa ideia de quanto. Só sei que se ela fosse auditada, ela ou cairia consideravelmente, ou até muitos contratos já teriam sido quitados. Porque ela foi feita de contrato a contrato. Por que os governos brasileiros não têm esse esforço de fazer essa auditoria, já que eles pagariam menos ao governo federal? Olha, você sabe que o setor financeiro, os bancos, são as empresas que mais lucram, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, não é? Então, essas empresas, eles têm um poder político muito forte, não é? Então, o governo, ele tem que escolher qual é o caminho, se ele vai compactuar com a exploração do povo brasileiro, a miséria do povo vai continuar, ou ele vai questionar e diminuir o lucro dos bancos. Só existe esse caminho, é muito objetivo. O governo descobriu, Lúcia, que existe uma dívida a receber diante da liquidação do Produban, uma dívida de pouco mais de R$1 bilhão. Fale sobre isso.
Se eu for falar, não vou ter elementos suficientes para clarear. Eu acredito que é um tema que eu não gostaria de adentrar, porque não tenho esses dados. Diante da situação que a gente enfrenta hoje da crise e dos cortes que o governo vem fazendo, você acredita que essas são as melhores alternativas encontradas pelo governo Renan Filho para encarar o bicho da crise? Olha, eu acredito que na sua casa, quando você tem uma dificuldade financeira, você corta gastos, mas você também otimiza a sua capacidade de renda. Você só corta gastos, você fica com o outro lado a descoberto. Então, o que é que acontece? O governo a gente vem acompanhando aí através da mídia, realmente um corte de gastos grande na Secretaria da Fazenda, por exemplo. A gente tem observado até questões que são dignas de um bom debate. A gente tinha uma segurança patrimonial que foi retirado, o contrato findou e o governo não vai contratar, certo? Para a Secretaria da Fazenda. Para repartição pública nenhuma. Não vai ter mais segurança patrimonial. Não vai ter mais. Aí o que é que acontece? A área da Fazenda Pública Estadual é uma área de prioridade. É uma área de segurança, certo? A gente tem no nosso ambiente de trabalho questões que precisam ser asseguradas. Você não admite um prédio da Fazenda que detém um acervo de informações riquíssimos, né? Que ele fique sem segurança. Descoberto. Né? A descoberto. Então, o governo precisa dotar a estrutura fazendária toda com a segurança da Polícia Militar. O primeiro ponto que eu questiono é esse. Então, tem esses cortes violentos aí. Agora, vamos ver a questão da Receita. Os decretos, eles deveriam ter sido revogados. Prioridade máxima na revogação desses decretos. Até porque um deles quase que se cumpre. O prazo dele de vigência é até o final deste ano. A gente já está quase no final do ano. Tem uma ideia do prejuízo que esses decretos causaram, Lúcia? Vocês já fizeram esse cálculo? Olha, com o decreto do álcool hidratado, a gente perde cerca de 8 milhões mês, né? Aí vem o parcelamento daquela dívida passada. Porque eu acredito que mais uns 3 milhões mês, em torno disso, porque varia porque é por unidade produtora. Cada unidade tem o seu parcelamento, mas gira em torno disso. Então, digamos, 11 milhões mês faz falta? Faz muita falta. Faz muita falta. Porque o nosso estado é um estado de alta concentração de renda, não é? Então, a gente vê que a oferta de emprego sempre foi uma coisa limitada aqui no estado de Alagoas, pelo perfil de concentrador de renda. Estudos do IBGE mostram que 12 famílias detêm 50% do PIB do estado, né? É o perfil da monocultura, do latifúndio. Aí a gente vê que isso faz falta. Por outro lado, teve a questão da Lei Candir. Com o advento da Lei Candir, que desonerou, né? Os estados exportadores, as exportações foram desoneradas, a título de incentivo da atividade. Mas a União tem a obrigação de fazer uma reposição, um repasse, em razão da desoneração. Esse repasse, a última notícia que tivemos, é que a União tem repassado em torno de 15% daquilo que deveria estar repassando. Quando o governo poderia cobrar mais. Exatamente. Então, são esses questionamentos que os estados, municípios têm que fazer, certo? Não é onerando o cidadão, o contribuinte, que a gente vai alavancar
essa receita. A gente tem que dotar o fisco de instrumentalização, de autonomia, para fazer face a essas demandas. Está compreendendo? Por exemplo, a questão dos incentivos. Você ficaria abismado se eu lhe dissesse que uma empresa que ela não tem como sair daqui do estado, porque ela explora minério, a jazida está aqui, ela é parte da dívida do estado, um componente lá atrás da dívida do estado foi empréstimo para essa atividade, certo? E ela pleiteia 95% de incentivo fiscal. Isso representa quanto em dinheiro na prática? Olha, eu precisaria ter a arrecadação dela. Mas 95% para dizer 95%. Digamos que de cada R$100... De cada R$10, 95 ele... Ficaria... Com a empresa. Incentivado, ficaria com a empresa. R$5 para o Estado. Isso é inadmissível. Por quê? A guerra fiscal... Qual é o argumento que ele alega para isso, essa empresa? É a crise? Não. Esse pleito, ele já vinha desde o governo passado. Pleito a esses incentivos. Esse incentivo, eu acredito que ele não tenha sido dado ainda, mas a empresa tem pressionado, certo? Aí, o que acontece? É outra questão que o governo tem que enfrentar. Incentivos fiscais. Quase R$1 bilhão esse ano, né? Já pela soma do geral, quase 1,5 bilhão, não é isso? Aí, veja bem, incentivos fiscais. Como é que você admite... Filosoficamente, eu sou contra o incentivo fiscal porque você trata iguais de forma diferente. Não é? Você incentiva aquele e o outro que tem uma atividade parecida ou igual, ele não tem o mesmo tratamento. Então, você quebra a isonomia. Mas, para a atração de investimento no Estado, entra-se na guerra fiscal. É aí onde se questiona. Essa empresa, por exemplo, ela não agregou nenhum emprego novo, não ampliou a capacidade produtiva. Se o incentivo não for dado, não terá como sair daqui. Ao contrário, traz um risco ambiental muito grande. Então, o que é que levará o governo a decidir por essa concessão? O que é que ele tem em troca? O que é que o governo está tendo em troca? Porque a guerra fiscal é isso. Você dá o incentivo, mas você tem a oferta de empregos, a dinamização da economia local, a cadeia produtiva local. Essa empresa é financiadora de campanha? A resposta é essa. Lúcia, o setor sucroalcooleiro agora, a partir de novembro, vai começar a pagar a dívida do ano passado. E agora as usinas reclamam exatamente da possível queda de produção. Eles estimam em 25% esse ano essa queda, com essa safra. Você acredita que o setor ele vai ter fôlego para poder pagar? Ele tem dinheiro hoje para poder honrar esse compromisso da dívida do passado? Olha, eu não tenho essa resposta. Agora, eu acredito, veja bem, vamos partir para a questão histórica. A gente sempre acompanhou o setor sucroalcooleiro aqui em crise, não é verdade? Uhum. Uma crise contínua. Eu acredito o seguinte, que o setor deve ter acumulado esses benefícios todos fiscais ao longo do tempo, porque o que a gente observa é o seguinte: aqui no estado de Alagoas a empresa se ressente de dificuldades financeiras, mas investe lá fora. A gente tem diversos grupos aqui que têm investimentos em outros estados, em outras unidades da federação, que investem em outros setores, não é isso? Investe em outros setores. Ou seja, existe um giro financeiro
que é produzido naquela unidade e ele flui para outros mercados. Não é verdade? A gente tem esse histórico aqui. O ano é de crise? É. Isso é inegável. Agora, todo mundo tem que dar a sua parcela de colaboração. Essa semana, a Sergipe anunciou que está parcelando o salário de servidores. O Rio Grande do Sul já parcela o salário dos servidores. Alagoas tem esse risco? Se a situação não for revertida, existe o risco. A situação está sendo revertida? Olha, local, houve uma reação, pelo menos no primeiro semestre. Uma reação aos cofres. Isso. Houve um aumento de receita. Agora, veja bem, isso é um setor de retroalimentação. Se a economia vai mal, as pessoas contêm os seus gastos, diminui o consumo, as empresas passam a fechar as portas. A tendência é o quê? A arrecadação ficar cada vez menor, não é? No conjunto. Aí o que é que acontece? Se não houver uma reação nacional, o Estado de Alagoas, sempre a arrecadação própria era par e passo com o repasse federal. A gente teve uma queda violentíssima do FPE. Isso é comprovado? É comprovado. Quer dizer, não é só choradeira dos prefeitos? Não, mês passado a gente teve uma queda de 31%. Foi uma das maiores quedas dos últimos tempos. Porque realmente o país está mergulhado nessa crise, né? Que eu acho que a primeira crise é a crise moral, é a crise de ética. Por aí é que a gente caminha. Se não tiver ética, se não tiver bons representantes, a gente vai ficar sempre maquiando as situações. Eu acho que a primeira crise é a crise ética. Dela vem todas as outras. Então a gente corre o risco, sim, de o servidor público de Alagoas ter o seu salário parcelado. Se não houver uma reversão da situação nacional, a tendência é a gente passar por grandes apertos aqui. Lúcia, existe alguma alternativa, por exemplo, para que o fisco alagoano ele possa ter elementos e vir a arrecadar mais das usinas, por exemplo, que em tese é o setor que mais tem dinheiro no Estado? Nós precisaríamos da decisão, primeiro, política. O fim dos decretos. O fim dos decretos. Segundo, a instrumentalização, certo? Já existe a instrumentalização? Não, a gente tem situações na Secretaria da Fazenda que os fiscais eles estão produzindo as auditorias de forma artesanal, por falta... O que é forma artesanal? É você não ter bons programas de auditoria. Eles fazem à mão? Não, você vai ao computador, mas você vai muitas vezes com o auxílio de outros colegas que elaboram planilhas. Uma tabela de Excel. Não é nada mais sofisticado. Exatamente. É preciso a gente ter boas ferramentas de trabalho. Quer dizer, são coisas extremamente manuais. Nós estamos na idade da pedra nesse sentido. Nem tanto, mas a gente pode e deve e precisa avançar muito mais. É como eu digo, a gente passou 8 anos de desmonte e você não consegue reverter esse quadro com rapidez. Existe o empenho do secretário? Existe. Ele está buscando saídas, certo? Mas é preciso o quê? É preciso a decisão política. Primeiro de tudo. O governador Renan Filho. Por exemplo, na questão dos incentivos. É preciso questionar muito, rever os incentivos que já foram concedidos, certo? E, na oferta de novos incentivos, verificar com muito rigor as contrapartidas. A gente tem um caso pavoroso. Tem uma indústria de refrigerantes que, você sabe, o Instituto da Substituição Tributária, ele pode ser para frente ou para trás, né? Ou você pode ser o responsável tributário
pelo ICMS, ou você deixa com o terceiro. Nesse caso, a empresa é substituta. Ela não é substituída, ela é responsável. Quando ela vende, ela segura o ICMS daqueles todos pequenos que compram e repassa ao Estado. Ora, jamais você pode imaginar que, nesse quesito, ela possa receber incentivo fiscal. É aquela velha situação, que o pequeno deixa nas mãos daquele responsável uma parcela de tributação para que ele repasse e ele retém para ele, plenamente incentivado. Isso é uma imoralidade. É como o ambulante financiando a indústria. Se isso for barateasse o preço de quem está comprando a mercadoria, tudo bem. Mas não, está embutido. Outro ponto, você sabe que a Constituição faz uma previsão de que 25% do ICMS arrecadado pelo Estado é do município, não é isso? Uhum. Então, teoricamente, você não poderia incentivar em 100% o ICMS. 25% é do município. Aí, os prefeitos vão, com o chapéu na mão, a Brasília, dizer que as prefeituras estão carentes. Mas é preciso fazer um estudo daquilo que é de direito e gastar bem aquele dinheiro que foi arrecadado. Aí você arrecada mal e gasta pior ainda. É isso que a gente observa. Se os fiscos tivessem essa autonomia e pudessem trabalhar com mais liberdade de estruturar suas ações, de fazer os seus planejamentos, certo? A gente teria justiça fiscal e você poderia coibir a corrupção de uma forma muito mais, quanto mais, de que é feito hoje. Você vê, às vezes, órgãos públicos que gastam muito dinheiro com operações fictícias. O fisco tem a capacidade de verificar isso? Com certeza. Lúcia, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. É um assunto muito vasto, muito interessante, sempre recorrente aqui na nossa discussão, e significa que você tem que vir aqui mais vezes. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado também a você, telespectador, sempre com seu carinho e a sua atenção aqui na programação da nossa TV Mar, canal 25 na NET. E lembrando que em instantes esse programa vai estar disponível no site da TV Mar, que você acessa pelo portal gazetaweb.com. Até a próxima semana.